Bem, hoje é dia 20 de janeiro de 2025. É o dia que Donald Trump vai tomar posse pela segunda vez como presidente dos Estados Unidos. E eu queria agora dar meus parabéns. Antes disso, deixe-me falar quem sou. Eu sou Ferruccio Bilic e eu gostaria de dar meus parabéns ao Donald Trump, ao presidente Donald Trump, por esse sucesso em conseguir ser eleito ou reeleito presidente dos Estados Unidos, depois de ficar 4 anos fora do mandato. E com todas as dificuldades que teve para se estabelecer, tá certo? Como candidato e para vencer a eleição de maneira bem forte, com um grande número de votos, né? Uma maioria bastante grande e com a maioria dos delegados também muito grande, tá certo? O Donald Trump está de parabéns porque eu conheço há muito tempo atrás, quando ele era, e eu também, muito jovens, né? Isso na época em que ele fez, estudou business, negócios, na Wharton School da Universidade da Pensilvânia. E nessa mesma época, eu também estava na Universidade da Pensilvânia para fazer pesquisa de PhD com uma fellowship da NASA, National Science Foundation. Ok? E então ele era aluno de graduação e eu já estava iniciando a pós-graduação a nível de doutorado. A vantagem que ele leva é que a Wharton School é uma excelente escola de negócios, não? E a formação que ele teve serviu para toda a carreira de empresário dele e também é muito útil na carreira política e como administrador, presidente do mais poderoso país do mundo, tá certo? Então essa base administrativa é muito relevante para isso. E foi conseguida justamente na Wharton School. Agora pulemos mais adiante um pouco e vamos falar de Washington, né? Washington, nessa época,
está muito frio, né? Fica tão frio que até o rio Potomac, que separa Washington de Alexandria, ele congela. Teve uma época que eu morei 2 anos em Washington, então que eu estava no US Department of Transportation, que eu estava lá nesse Departamento de Transporte dos Estados Unidos, justamente coletando dados para alimentar o modelo que eu estava montando para um modelo de transporte, né? E também eu ajudava dando umas consultorias no Departamento de Transporte sobre vários assuntos. Naquele momento, eu ajudava lá no Departamento de Transporte com um projeto que era sobre desregulamentação do transporte aéreo e que ia permitir que todas as empresas pudessem concorrer à vontade, né? E um outro projeto que eu também analisei, que era uma parte inclusive da minha tese de PhD, era analisar o SST e o Concorde. A SST era Supersonic Transportation, que era um projeto de voo supersônico de passageiros que os Estados Unidos inventou para concorrer com o Concorde, quando viram que o Concorde já estava criado, né? Esse SST foi enterrado $2 bilhões nesse projeto, mas como tudo que é feito às pressas, ele tinha um monte de coisa errada, certo? O projeto foi dado para a Boeing desenvolver, então começava já com as equações de demanda do transporte aéreo totalmente erradas. Ninguém conseguia ver que estava errado, tá certo? Tanto assim que a Boeing, todos os especialistas dele não viam que aquelas equações tudo erradas, que as estimativas de demanda deles iam ser todas furadas, né? Eu sabia disso porque eu estava justamente desenvolvendo uma tese de doutorado sobre esse assunto. Então, não existia pessoa que entendia mais do assunto do que eu naquele momento. Então, mas os erros eram primários, certo? As equações de regressão pressupunham uma funcional não adequada. Os parâmetros da função eram chutados demais. Então, era tudo errado. Então, eles, com essas equações, previam a demanda para transporte aéreo supersônico muito maior do que de fato existe. Tá certo? Eu já nas minhas equações, eu previa que a demanda para transporte aéreo supersônico era bem pequenininha, era 1,5% só no máximo. Então, as pessoas não estariam muito dispostas a pagar tão caro para viajar rápido, para economizar algumas horas, tá certo? Por isso que nesse momento também eu comecei a perceber que nós devíamos estar voando a Mach 12, Mach 15, ou seja, 15 vezes a velocidade do som, se continuasse o sistema crescendo em velocidade, né?
como duplicou quando saiu de propeller, ou seja, o motor a hélice para aerojato, duplicou-se a velocidade e queria assim, continuar duplicando a velocidade. Mas não aconteceu isso, não. E provavelmente não vai acontecer. Porque para você voar a Mach 12, Mach 15, você tem que usar voos orbitais uma vez. Sair da atmosfera, ir lá para o espaço, aí depois voltar que nem uma bala para chegar. Claro, você vai ir rapidamente. Você vai do Brasil para os Estados Unidos ou para a Europa em 20 minutos, tá? Mas a quantidade de combustível gasta para isso é enorme, tá certo? Eu ainda cheguei à conclusão nessa hora que eu prefiro o meu velho dirigível sustentável. Olhem os meus vídeos sobre dirigível sustentável, vocês vão ver por que eu jogaria fora todo o sistema de transporte e ficaria só com dirigível, tanto para transporte de pessoas como para carga. Mas, estando ainda em Washington, é interessante porque eu morava no Southwest. Southwest é uma área de Washington que era muito do relic, ou seja, do relic é decaída, né? Decaída. Então, o que eles decidiram? Decidiram derrubar tudo, limpar a área e construir tudo de novo, tudo, condomínios novos, tudo novo. A única coisa que não conseguiu derrubar foi uma igrejinha católica. A igrejinha católica disse, não, você pode derrubar tudo, mas a igrejinha não vão, não. Aí, tanto assim que uma rodovia, uma expressway, tinha que fazer uma curva em volta do morro que ficou, a igrejinha ficou pendurada em cima de um morro, e a expressway então tinha que fazer um desvio em volta desse morro onde ficou essa igrejinha, né? Interessante. Mas esse Southwest ficou um bairro fantástico, muito bom. Tanto assim que na frente onde eu morava, no apartamento em frente, morava o Hubert Humphrey. Hubert Humphrey era um senador, foi até candidato a presidente da República dos Estados Unidos, quando o Robert Kennedy foi assassinado, tá certo? E que aí o Nixon que ganhou. Então, era uma vizinhança de bom nível. Também, naquela época, eu estava acostumado com coisas relativamente boas lá em Washington, né? Uma coisa que me lembra bem de Washington nessa época é que os restaurantes, né, pelo menos naquela época, tinham a obrigação de ter uma sopa de feijão jalo, né, amarelo, branco, que era por lei, desde que Washington criou a cidade, que todos os restaurantes tinham que ter essa sopa. Era uma sopa muito gostosa. Eu passava, todo dia eu ia lá para o US Department of Transportation, né? Trabalhar uma parte do tempo na minha tese de doutorado e outra parte do tempo dando consultoria nos vários projetos de desregulamentação do transporte aéreo, do SST, Concorde, analisar a problemática que Nova York criava, que não deixava Concorde pousar em Nova York, aí que nós autorizamos eles pousarem em Dulles Airport, que fica lá no meio
do campo lá a 40 milhas de Washington, mas não era ponto de negócio, né? O ponto para o Concorde funcionar devia ser o JFK, de Nova York, né? E também trabalhei um pouco no planejamento de transporte para o Departamento de Transporte e um monte de outros projetinhos interessantes. Fui até, fiz até o papel de representante do US Department of Transportation numa recepção ao imperador Hirohito na Casa Branca. Porque os americanos todos, meus, não, o Hirohito da guerra, era o imperador do Japão, tal. Então, os americanos tinham todos prevenção para essa recepção com o imperador Hirohito. Eu falei, não, eu não tenho nada contra ele. Não sou americano. Então eu fui lá na recepção para o Hirohito, lá na Casa Branca. Um excelente coquetel, né? Muito bom. E foi justamente para a comemoração do bicentenário da independência dos Estados Unidos, 1976, né? Que foi uma festança muito boa. Uma queima de fogos, a mais demorada que eu já vi, a melhor que eu já vi na minha vida. 35 minutos de queima de fogos teve no 4 de julho de 1976, né? Linda. Fiquei assistindo justamente deitado na relva, entre o Washington Monument, que é aquela agulhona grande, né? Aquele obelisco grande, e a Casa Branca, que dava para ver todos os fogos. 35 minutos de fogos. Muito interessante, muito interessante. Né? Bem, então voltando para o Trump, espero que ele tenha um bom mandato, faça tudo aquilo que ele espera fazer, e que ajude também a botar um pouco de ordem no resto do mundo, tá certo? Tentar se livrar de alguns ditadores que existem por aí, tanto ditador do executivo como do judiciário. Então, espero que ele seja persuasivo o suficiente, sem precisar usar aqueles métodos como diria, mais covert operation, né? Que era, por exemplo, levar o pessoal para a base naval de Guantánamo, né? Em Guantánamo, em Cuba. Então, todos os terroristas passavam lá uma temporada em Guantánamo para ter uma reeducação. Mas eu acho que não vamos fazer mais isso em Guantánamo, não. Agora que o quente, eu acho que descobrimos que Guantánamo é que nem colônia de férias para terroristas ou
ditadores ou, ou aprendiz de ditadores, né? Então, a ideia agora com apoio da União Europeia e também do Palatino e assim por diante, que eu sou o ponto de ligação entre tudo isso, mandar eles para St. Andrews Air Force Base, que fica no Polo Sul. A vantagem de St. Andrews Air Force Base é que é um lugar bem tranquilo. A temperatura pode chegar a menos 97 graus, né? Então, o pessoal fica... E também você não precisa botar na cadeia, não. Deixa eles livres, os terroristas. Se quiserem fugir, pode. É só andar 2 ou 3 mil quilômetros no gelo, nadar mais uns 1.500 quilômetros no mar gelado, que chega aí no Cape Horn. Ai, ai. Então, a vantagem disso é que, antes mandando para Guantánamo, aquele pessoal que foi mandado para Guantánamo, principalmente o pessoal lá do Talibã, eles ficaram lá 10 anos, aí depois saíram de lá, foram liberados. Aí, mas a única coisa que fizeram era aprender a se comprar, a tomar o poder depois, né? Então não funciona. Tem que mandar eles para um lugar que seja, que tem que trabalhar só para se manter aquecido, né? Senão você congela. E também então esse pessoal vai, personagens não gratas, né? Mandados agora para St. Andrews Air Force Base, Polo Sul, para um processo de reeducação com trabalho forçado. Trabalho forçado é mixaria, pô. É só limpar a pista de pouso, a neve, dia e noite, né? Então, espero que a gente consiga dar uma rearrumada no mundo e vamos perseguir, vamos fazer aquilo que eu acho que a gente tem que fazer. Perseguir valores mais nobres, fazer aquilo que eu vivo falando. Vamos fazer planejamento de valores, ou planejamento axiológico, ou planejamento do Bildt, né? Planejar os valores, não só individuais, societais, mas do mundo todo, tá certo? Porque os valores que a gente tem atualmente são porcaria. Tanto para o momento, como pior ainda para o futuro. E associar tudo isso com aquele meu conceito de democracia com sabedoria, onde vocês substituem o executivo, o legislativo, o judiciário, defesa, todo mundo, trabalho do povo. O povo vai decidir todas as decisões executivas, legislativas, judiciárias, de defesa, serão o povo que tomará. Tá certo? E, portanto, a gente vai ter muito mais representatividade, porque cada um de nós vai representar a si próprio nos interesses da sociedade. Tá certo? Seja os interesses executivos, legislativos, judiciários, de defesa e assim por diante. Por exemplo, o judiciário é como se fossem, todas as decisões seriam por júri, onde o povo é o júri. Tá certo? Não precisa de advogado, não precisa de promotor, não precisa de juiz, não precisa de desembargador, não precisa de ministro, nada, nada.
Imagina a economia que tem. E tudo isso faz com que a gente não precise pagar imposto. Vamos ter uma sociedade sem impostos. Tá certo? A única coisa que vai acontecer é que cada um de nós que quiser alguma coisa, eu quero comprar uma picanha. Você vai simplesmente pagar o valor para produzir essa picanha. Não ficar trabalhando metade do ano só para pagar imposto sobre aquilo que você quer comer. Tá certo? E assim por diante. Entendido? Então, meu amigo Trump, tenha muito sucesso. Very good luck to you and your administration. I hope that you are very successful. Thank you very much for your attention and so much.